Linha de Frente. Olá, tudo bem? Linha de Frente no ar nesse final de semana. É sempre muito bom ter a sua companhia. Seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um debate. E destaque, gente, para alguns fatos que marcaram a semana. No Congresso Nacional, a aprovação das novas regras de transparência para pagamento de emendas parlamentares. Apesar disso, especialistas alertam para brechas na legislação. No Palácio do Planalto, os últimos movimentos da reforma ministerial e medidas anunciadas na tentativa de movimentar a economia e estancar o avanço da inflação. A lei do feminicídio completa 10 anos com dados preocupantes. Quase 12 mil mulheres assassinadas no país nesse período em razão do gênero. O que não está sendo feito para mudar essa realidade? Para a gente falar sobre esses assuntos, eu recebo hoje aqui no Linha de Frente a Carmen Valho, que é especialista em Direito Constitucional e Legislativo, a Thaís Cremasco, advogada especialista em Violência de Gênero, o Túlio Nassa, professor de Direito do Estado da pós-graduação da PUC São Paulo, e o Elias Tavares, cientista político. Bem-vindos, muito obrigada pela participação de vocês. Vou começar com você, Túlio, uma pergunta geral para a apresentação dos nossos debatedores aqui hoje, aqui nesse fim de semana. Eu destaquei alguns dos principais fatos da semana. Desses, o que te marcou mais? Olha, o que me marca mais é o seguinte, vamos aos gastos. Me parece que há uma liberalização do gasto público sem a gente calcular o efeito que isso vai ter na economia. Eu acho que esse é o principal, porque economia me parece que é o principal assunto, porque é o que mexe mais com o bolso do cidadão, né? Boa, Thaís. Bom, sem dúvida, 10 anos da lei de feminicídio. A gente vive no terceiro país que mais mata a mulher do mundo. A cada 6 horas uma mulher é assassinada pelo simples fato de ser mulher. E é impressionante saber que mesmo nós temos o maior e mais poderoso e mais moderno sistema de leis de combate à violência de gênero, a gente continua matando uma mulher a cada 6 horas. Então, sem dúvida, esse assunto, para mim, é o principal. Elias? Fazendo aqui coro com a Thaís, eu vou colocar a questão do Datafolha, né? A pesquisa tem dados ali assustadores, muito tristes. Ou seja, a gente tem um elemento que é uma lei, que é importante, está se fazendo 10 anos, mas a gente vê que, de fato, não está acontecendo o que deveria acontecer, que é a proteção das mulheres. Carmen? Eu fico com as emendas parlamentares e a estrutura do Estado brasileiro, nosso federalismo, a quantas anda e para onde vamos. Carmen, atendendo então a sua preferência, vamos começar falando de emendas parlamentares. O Congresso Nacional aprovou um projeto que muda regras relacionadas ao controle de emendas, com o objetivo de adequar os repasses a um acordo feito entre governo, legislativo e Supremo Tribunal Federal. No entanto, há brechas nessa normativa. E entre essas brechas está uma que permite com que parlamentares que estão repassando essa verba não sejam divulgados, não sejam anunciados. E de acordo com as casas, a proposta aprovada tenta refletir um plano aprovado pelo Supremo para retomar o pagamento de emendas e dar mais transparência aos recursos. O texto aprovado altera o funcionamento da Comissão Mista de Orçamento do Congresso para adequar as normas a esse plano de trabalho que foi acertado entre os poderes. Como foi o assunto mais importante na visão de Carmen? Começo então com Carmen, essa análise. Já se esperava, Carmen, que houvesse uma aprovação relativamente rápida desse plano, porque foram muitas reuniões, muitos embates, uma longa história para se chegar a essa resolução que foi aprovada no Congresso Nacional. Mas essas brechas ainda vão dar pano para manga, não? Eu acho assim, não é o ideal, mas é um começo. E tendo a entender que a gente foge do problema de fundo nessa questão da emenda parlamentar. A emenda parlamentar não é novidade, ela não surgiu em 2021, ela não surgiu com orçamento secreto, ela é um instrumento que já existe há muito tempo. A forma como ela é utilizada é que é questionável. E dinheiro público, você não precisa, não é que você não precisa, você não deve fazer o controle só de onde ele sai, mas aonde ele é gasto. Então, eu acho assim, isso aqui, você quer saber quem é o parlamentar? Eu acho absolutamente válido e acho até necessário, né? Que tal parlamentar destinou tal verba a tal município.
Agora, o uso dessa verba naquele município tem que estar previsto na lei orçamentária do município, tem que dizer qual é a obra, aonde vai. Não adianta você só falar do parlamentar e não controlar lá aonde ele está sendo gasto. É só, porque na hora que você controla aonde ele está sendo gasto e como ele está sendo gasto, não interessa se é emenda de comissão, não interessa se é emenda de líder. Você sabe que o dinheiro está sendo utilizado de maneira adequada. E a gente tem um problema também que, na minha opinião, esta questão da emenda parlamentar e esses volumes todos, né, que chegaram a esse volume imenso desde a gestão do governo anterior, é porque a gente está com um problema na Federação Brasileira. A gente tem um problema de estrutura federativa. Você tem cada vez mais uma concentração de arrecadação na União. A reforma tributária vai fazer com que essa concentração seja maior ainda. E aí essa quantidade, esse montante de valores, todos concentrados na União, transformam prefeitos e governadores em despachantes dos seus municípios e dos seus projetos. E esse dinheiro tem que ser arrecadado e gasto ali no município, com as compensações devidas por conta de toda aquela estrutura que a gente sabe. Município que tem mais arrecadação por conta de indústria ou menor por conta de agronegócio. Assim, mantido todas as compensações que são vistas no fundo de participação. Sim. Né? Mas eu acho que é um começo. Mas ainda vai gerar muita discussão, né? Eu acho que é um começo de um remédio inadequado, porque o problema é outro. Eu acho que o remédio está sendo dado, mas a doença é outra, é outro diagnóstico, no meu entendimento. Quero te ouvir sobre isso, Túlio, porque você também destacou aqui a preocupação com a forma como o gasto está sendo conduzido pelo governo federal. E aí a gente está falando de um montante, o orçamento ainda vai ser votado, muito possivelmente agora no final de março. E há uma previsão de cerca de ou um pouco mais de 50 bilhões de reais em emendas parlamentares. E para além da necessidade de você estipular regras de transparência para entender onde esse dinheiro está sendo aplicado, que foi o que disse agora a Carmen, vejo como importante também, tanto como, e talvez eu discorde um pouco da Carmen nesse sentido, destacar, sim, quem é o parlamentar que está destinando. Por que vejo dessa forma? Porque é uma maneira de você evitar aquele parlamentar ter uma finalidade unicamente política na destinação desse recurso. Pelo menos é uma forma de frear, talvez, um objetivo puramente político ao destinar recurso para obras, para determinados projetos. Queria te ouvir sobre isso. Olha, Lívia, eu entendo que isso é o puro suco da política brasileira, né? A Carmen destacou bem que as emendas parlamentares existem há muito tempo, que seria algo normal na política, nessa inter-relação entre executivo e legislativo. Mas há um outro ditado que diz que a diferença entre o veneno e o remédio é a dose, né? Então, hoje nós temos quase 25% do total de investimentos do orçamento do governo federal destinado a emendas parlamentares. O que isso provoca num primeiro momento? Um arraso em relação à qualidade do gasto público. É evidente, a qualidade do gasto público fica totalmente comprometida. Ela fica adstrita à política do toma lá da cá. O parlamentar, com esse poder, se agiganta perante o executivo, há uma troca de favores, né, para que essas emendas sejam liberadas, tanto que numa situação que não é normal numa república, num princípio de independência entre os poderes, o acerto, o plano que vai ser destinado para essas emendas é um acordo entre executivo, legislativo e judiciário. Essa questão, quando vai ao judiciário, tem que ser decidida à luz da Constituição e das leis brasileiras, não à luz de um acordo político. Nós não estamos diante aqui de política apenas, nós estamos diante de transparência pública, diante de dever com o gasto público. Então, num primeiro momento, essa relação ela está distorcida. 25% do orçamento é algo extremamente exagerado e causa uma política do toma lá da cá. Segundo, a qualidade do gasto público demanda que esse investimento, essas emendas, deveriam ter como critério o quê? A necessidade regional, qual é a região que mais precisa e qual é o melhor projeto.
né? Então, para medir a qualidade do gasto público, o critério não é político em relação ao interesse político do parlamentar. O critério é qual o município que necessita de qual tipo de investimento e qual é o melhor projeto para aquela finalidade. São Paulo, por exemplo, nós sabemos o problema que tem aí com o contrato de energia elétrica, que diz que é de competência da União. Nós temos no Brasil problemas gravíssimos com as mudanças climáticas, falta investimento para se preparar às mudanças climáticas, as queimadas que nós tivemos recentemente. Esse dinheiro, né, dessas emendas deveriam ter como critério exatamente a necessidade versus o melhor projeto e não um critério puramente político. Falando da transparência também, falando um pouco desse novo plano que vai manter a ocultação do nome do parlamentar. Isso é absurdo, eu não consigo entender qual é o motivo de interesse público que deve manter um sigilo em relação ao nome do parlamentar. Né? Quando, na verdade, numa república, um princípio fundamental é o princípio do controle pelo cidadão, pelos órgãos de controle. Como que se faz o controle do gasto público? Sabendo quem é o ordenador da despesa, sabendo quem é o responsável. Né? Princípio da transparência, da publicidade do ato administrativo. Princípio republicano que demanda que todo o poder emana do povo e em seu nome será exercido. Então, é corolário desse princípio que a população saiba quem é que está gastando, até para saber se ele gastou bem ou mal o dinheiro e para votar nele ou não votar nele. Então nós temos aí, como eu falei, um puro suco da política brasileira. O problema, eu concordo com a Carmen, não é existir uma emenda parlamentar. O problema é a intensidade, é a dose, é a forma, é a maneira com que isso tem sido feito. Em vez disso ser algum remédio, virou veneno. O próprio Flávio Dino, quando ele deu aquela primeira aprovação, a homologação a esse plano de trabalho, Thaís, e que deu esse elemento para essa resolução que foi aprovada no Congresso Nacional, ou vários elementos para essa resolução, ele chegou a dizer: o fato de homologarmos esse plano, e depois foi confirmado pelo plenário do Supremo Tribunal Federal, não significa um liberou geral. A gente vai continuar acompanhando a liberação desses recursos e, para além de acompanhar a transparência e rastrear esses recursos, vamos discutir o volume dessas emendas, que é isso que o Túlio está falando. A gente está falando de mais de 50 bilhões de reais em emendas parlamentares. E agora é saber se esse acompanhamento vai continuar. Sim, eu vou muito nessa fala do Túlio, né, entre o remédio e o veneno, porque essa tendência da discussão das emendas faz com que muitas pessoas comecem a criminalizar emendas parlamentares. Para que emendas parlamentares? A emenda parlamentar, ao meu ver, é uma destinação importante na questão da distribuição de renda. Muitas vezes existem necessidades regionais que um governo federal, às vezes, precisa destinar para uma determinada empresa do terceiro setor, para uma ONG, para um município específico, para cuidar de uma pauta específica. Então, eu acho importante que não seja criminalizado a ideia de que não deveria existir emenda, para quê? Que tem esse discurso, né, bastante. Então, a emenda parlamentar é importante, é uma forma de distribuir renda, de chegar em projetos que são também importantes para a população, mas se não houver transparência, não tem nem, acho que não é nem só a transparência de não saber quem destinou a emenda, qual foi o parlamentar, até para a gente entender por que foi destinado, de repente, um determinado valor para um determinado lugar. Quando a gente sabe de onde veio e para quem veio, fica mais fácil de entender os motivos que aquela emenda foi para um determinado lugar. Então, a transparência é fundamental para a existência das emendas. E nós tivemos nessa semana, pegando o gancho no que disse agora a Thaís, Elias, o próprio novo ministro da Saúde, o Alexandre Padilha, dizendo que vai montar uma estrutura, uma UPA, no Congresso Nacional, para ter uma interlocução facilitada com os parlamentares, visando a destinação dessas emendas. A gente está falando do Ministério que mais destina emendas no orçamento federal. Então, assim, me parece mais um balcão de negócios, sendo que você tem uma estrutura, e aqui eu não estou criminalizando as emendas, mas a forma como isso está acontecendo, de você chegar ao ponto de ter uma estrutura que é uma das, ou a mais importante do governo federal, e uma das primeiras preocupações do novo ministro é montar uma estrutura no Congresso Nacional para atender aos interesses dos parlamentares. Como se fosse um showroom, né? E é um showroom dos horrores, né, Lívia? Na verdade, também eu não criminalizo
criminalizo a emenda, ela é uma ferramenta importante, eu vou dizer até principalmente para parlamentares de oposição que não têm acesso ao governo. Agora, é justamente como o Túlio colocou, né? O problema está no tamanho. A gente não pode ter no país 1/4 das emendas sendo destinadas para investimento num país tão grande, com tanto problema como é o país, como é o nosso Brasil. Agora, o que causa maior estranheza de todos, primeiro, a quantidade de recursos. É muito dinheiro para a mão parlamentar. A gente tem um Congresso que tem um poder muito grande devido a essas questões de emendas, né? O segundo ponto é justamente, quando você quer saber qual o destino que está sendo dado, eu entendo que isso tinha que ser rastreado de ponta a ponta. A sociedade civil tem todo o direito de saber como é que o dinheiro dos impostos da gente está sendo gasto, independente do parlamentar. Então, sim, né? E aí, um terceiro ponto que que eu analiso muito preocupante é que as emendas parlamentares geralmente são para investimentos e não para custeio. E aí, quando o ministro quer lá fazer o showroom, né, para poder justamente captar um recurso de saúde, você tem uma grande preocupação, porque assim, o parlamentar, às vezes, ele quer justamente colocar aquela questão de criar um postinho de saúde numa base que precisa, é totalmente legítimo. Mas não se tem também uma construção de como é que vai ser o custeio disso, né? Os profissionais que vão trabalhar naquela unidade de saúde. Então, as emendas ela acabam servindo muitas vezes para elefante branco. E a gente vê isso pelo Brasil, prédios, estruturas que estão lá só a carcaça, porque justamente não existe uma preocupação com o custeio. E à medida que a gente tem isso e a gente não sabe o rastreio, a gente não consegue nem... que eu entendo que seria até criminalizar um parlamentar que faz uma destinação de um recurso e ele aponta, mas a gente não vê o resultado real daquilo. Isso é muito preocupante e eu não entendo o porquê de tanto segredo e tanto sigilo numa questão que é pública e aberta que tem que ser aberta para toda a sociedade. Pode falar, Thaís, por favor. Eu não consigo nem entender, na verdade, por que a gente está discutindo isso, né? Assim, é surreal. Se vier um marciano para a Terra, eu não consigo explicar para ele por que existe sequer essa discussão. Né? Mas a gente... será que vai falar quem é? Gente, a gente não está discutindo. É tão óbvio que é absurdo. Por favor. Eu acho assim, eu acho que essa discussão ela é muito salutar. Porque essa estrutura, o que chama a atenção hoje, fez com que a sociedade se voltasse para essa discussão foi exatamente o crescimento do volume a montantes astronômicos. Também, né, Carmen, como isso estava acontecendo. Mas a forma não é nova. Não. E acontece o seguinte, quando você teve a emenda aprovada, que falava da emenda PIX, da destinação do dinheiro diretamente, isso foi em 2021, se eu não me engano, essa emenda, né? Foi para exatamente fazer com que a oposição, e foi uma proposta de emenda constitucional bancada pela oposição ao governo Bolsonaro, que fez isso, para garantir que a oposição também tivesse o direito de destinar emendas. Antes disso tudo, com a minha experiência profissional, né, durante 30 anos, você tinha emenda de relator, você tinha emenda de líderes num volume muito inferior a isso e não chamava atenção. E na hora de aprovar um projeto importante para o governo, empréstimo para a construção de estação do metrô, tal, vinham os deputados e falavam assim, e aquela minha emenda? Só que isso não vinha a público, porque os valores eram pequenos. Então, essa questão, o valor, a existência da emenda PIX, isso tudo abriu a caixa de Pandora e que é muito interessante a gente estar discutindo. Sim. Claro, as consequências a gente viu na eleição da Câmara e do Senado. Qual o poder que eles têm? Nem oposição e nem situação ao governo conseguiu, vamos dizer assim, enfrentar o Centrão. Teve que se acoplar pela primeira vez, PL e PT juntos, porque o poder deles ali é um poder imensurável. E, por outro lado, o Executivo não tem mais o poder da liberação da emenda naquele projeto que o favorece, porque agora ela é pública. Você tirou um instrumento financeiro utilizado politicamente pelo Executivo até então. Mas, Carmen, porque os volumes eram inferiores. Então, tem um lado bom, porque você, sabe assim, o rei está nu. Mas a gente está vivendo semipresidencialismo, né? Ou semiparlamentarismo. Ou semipresidencialismo ou semiparlamentarismo, em decorrência de ações e atitudes de governantes que se recusaram a governar. Um presidencialismo de cooptação. Eu tenho mas o presidencialismo de cooptação é anterior a isso. Mas continua, né? Ele continua, mas você trouxe mais poder
ao Congresso Nacional através das emendas. Sim. O presidencialismo de cooptação, ele remonta ao governo Fernando Henrique. Sim. Quando da aprovação da emenda para a reeleição. Ali ele teve início. E ele subsistiu e foi crescendo. Só que quando você teve a eleição do Jair Bolsonaro e o Congresso tomou as rédeas disso tudo e ele não teve como combater, ou não quis, eu não vou entrar nesses pormenores, mas ampliou-se de uma tal maneira o poder do Congresso que nós chegamos aonde estamos hoje. Ampliou o poder do Congresso, mas penso, Elias, que o Executivo de alguma forma também se beneficia desse instrumento, porque ele tem um meio de barganhar, de conseguir mais governabilidade, porque ele tem moeda para trocar por apoio. Então, não sei se é conveniente também para o Executivo, embora publicamente haja reclamações dessa perda de protagonismo sobre o orçamento, acabar com um mecanismo como esse. Como você vê isso? Eu não vejo que acaba. A minha grande preocupação é que você vê que cada vez mais o orçamento fica maior para o Congresso, cada vez mais o governo... Tudo bem, né? Existem algumas guerras do próprio Congresso que o governo também ele se abstém. Ele falou, isso não é comigo, a Casa Legislativa é que se vire, né? Então fica aquele jogo de empurra. O governo federal, a gente percebe claramente, e isso é notável, que fica refém do Centrão e de todo esse poderio que tem o Congresso Nacional. Os deputados cada vez mais conseguindo mais recursos e cada vez mais fácil, porque eu não preciso prestar conta para a sociedade, eu não preciso fazer nada. O governo meio que lava as mãos, né? Você vê que o ministro Fábio Dino tentou muito, discutiu muito, mas você percebe uma pressão muito grande, no final do ano cede um pouco, então você vê que justamente é isso, Lívia, é um balcão de negócio onde o interesse da sociedade em si não está sendo colocado em discussão em momento algum. Pode falar, Carmen, rapidinho, para a gente passar para o próximo. Daí é que eu falo que o problema maior, ou talvez a solução, é você ver o lugar aonde está sendo gasto. Na hora que você vai e controla o gasto que está sendo feito, porque a emenda está sendo destinada para gastar em algum lugar. É que nem o pai, eu tenho 5 filhos, vou dar dinheiro para esse, para aquele. Não sou eu, o pai, que vou ficar sob... Não estou falando que o deputado não tenha que prestar contas, ele tem. Todo mundo sabe que foi o pai que deu. Agora, como cada um dos filhos gastou, em qual momento, é importante, você não pode ignorar isso. Não basta saber que o pai deu dinheiro. Sim. Lívia, eu quero ser mais radical, me perdoe, Carmen. Eu acho que, na verdade, isso só vai melhorar quando reduzir drasticamente a liberação dessas emendas. Não é possível, veja, nós estamos num momento em que de 16 ministérios, hoje nós temos 40 ministérios para acomodar parlamentares, nós temos um aumento de estatais como cabide de emprego, nós temos o gasto público alarmante, com um déficit gigante do governo, e isso qualquer especialista, qualquer economista sabe que impacta na inflação. Então nós temos um agigantamento do gasto público que tem provocado inflação nos alimentos, no bolso do cidadão. Então, é momento de cortar, de reduzir o gasto público. Como é que nós vamos liberar 25% na mão dos parlamentares? Há um princípio norte-americano que diz que para se manter uma independência dos poderes, harmônicos e independentes entre si, é preciso manejar checks and balances, freios e contrapesos. Então, não é possível permitir que um poder comece a se agigantar em relação ao outro. Por isso que não pode ter um ativismo gigante do judiciário, porque o judiciário acaba sendo um poder supremo em relação aos outros, isso é ruim para a democracia. O executivo não pode se juntar com as Forças Armadas e provocar uma ditadura militar, assim como o parlamento não pode meter a mão no dinheiro do executivo. Isso é elementar. Então, a questão não é só a gente controlar a forma dessa emenda aí para o município, saber como que ela vai ser destinada. Tudo isso é melhor do que nada, óbvio. A transparência é melhor do que a não transparência. Controlar a qualidade do gasto é melhor do que não controlar. Mas é preciso parar com esse montante de emendas. Isso tem provocado uma série de consequências para a economia, para a política, para a democracia. Então, eu quero ser radical nesse ponto. Por que as emendas não voltam para se hoje está em 25%, que volte para 1%, 2%, 3%. E não mais do que isso. E acabou. Emendas individuais. Exatamente. E qual é o mecanismo de você retirar esse poder do Congresso? Eu não consigo encontrar, a não ser que a gente
faça uma política de restabelecimento de uma federação de verdade. Então, tem um mecanismo... Entendeu? Porque se a gente continuar concentrando toda a arrecadação e todo o poder de distribuição do dinheiro público na União, fica difícil você tirar esse poder do Congresso. Eu concordo. A gente não vai conseguir resolver todos os problemas do Brasil em pouco tempo. Não. Mas a gente precisa começar a colocar o dedo na ferida. A gente precisa de um projeto de país, né? A gente tem que deixar de ter projeto de governo. Mas a gente não vai reformular o país por inteiro de uma vez só. Então vamos começar aos poucos. Vamos atacar. E é importante que as pessoas falem abertamente disso. Eu também acho. Precisa acabar com as emendas no volume que elas estão. Isso, tem que diminuir o volume. A população precisa estar consciente e precisa cobrar isso dos deputados na próxima eleição, a imprensa em geral, os formadores de opinião, os influencers da vida, que seja. É preciso colocar o dedo nessa ferida. Por isso que eu falei que era salutar isso tudo. Por isso que a gente está falando disso, exatamente. Todo mundo falou. Quer falar alguma coisa para fechar a discussão? Ela falando aqui. Exatamente. Faça das palavras de Carmen as suas palavras. Obrigada. Exatamente. Eu tinha te interrompido. A gente está falando... Desculpa. Não, gente, aqui vocês fiquem à vontade. A gente está em casa. A gente está falando sobre governabilidade e vamos falar um pouquinho de popularidade, que são assuntos que são correlatos. Durante uma reunião extraordinária, na última quinta-feira, a Câmara de Comércio Exterior decidiu reduzir a zero as tarifas de importação de 11 alimentos para tentar conter a inflação no setor. Foram zerados impostos de importação de carne bovina desossada, café torrado, açúcar, milho, óleo de girassol, azeite de oliva, sardinha, bolachas e biscoitos, além de massas alimentícias e óleo de palma. E aí... Vou seguir com você agora, Thaís. Por que eu falei de popularidade? Há uma preocupação muito latente e compreensível agora por parte do governo federal com a perda de popularidade do presidente Lula, com a alta dos alimentos, com a inflação dos alimentos. Então, a gente está vendo movimentos nesse sentido. O que podemos fazer para tentar conter essa alta? E aí há divergências entre especialistas do que seria mais efetivo. Mas essa medida é pelo menos um passo ou não? Bom, primeiro, para além, né, da questão de ter prometido para o povo brasileiro que as pessoas comeriam picanha e agora as pessoas não têm dinheiro para comprar comida, e isso é muito grave, especialmente quando esse campo de discussão, que é alimento, 40% da renda da população pobre, de uma família pobre, é destinada à alimentação. Então, se um presidente que se diz de esquerda, que é populista, é da esquerda, né? A maior representante da esquerda que nós temos no Brasil é o Lula. E daí ele vem com um governo onde ele tira das pessoas brasileiras o direito à alimentação. Eu vou ser cancelada por causa dessa ideia, mas eu entendo que a reforma agrária e o fortalecimento do MST, pensando que nós estamos falando de um presidente como Lula, faria sentido nesse momento em relação ao alimento. O MST é o maior produtor da América Latina de arroz orgânico. Então, por que não uma pessoa que nasceu junto com o movimento, que sempre fortaleceu o movimento, nesse momento ignora a produção que poderia, por exemplo, injetar dinheiro no MST para que eles produzissem mais alimentos? Reforma agrária também seria uma forma de combater a alta do alimento. Então, assim, eu sei que não é isso que a maioria dos especialistas vão dizer. Eu sou uma pessoa que, sim, tenho as ideias muito mais direcionadas e compatíveis com o pensamento da esquerda, mas eu acredito que esses dois pontos, que poucas vezes são ditos, deveriam, sim, entrar na pauta do aumento de alimento. O que você agregaria como parte da solução para o problema? E se você concorda tanto com Thaís, com o que ela apresentou, e essa medida que foi agora confirmada pelo governo federal? Lívia, o grande ponto a gente está falando de importação, né? Ou seja, o que chega no país. Então, quando você fala em zerar imposto, isso é uma questão que é colocada em prova durante um curto período, porque a partir do momento que se tira essa isenção, se a coisa não estiver ajustada, isso vai descambar. Então, isso é um reflexo que a gente percebe que o governo precisa dar resposta, porque a Thaís colocou muito bem. Você tinha uma expectativa de comer picanha e cerveja barata, e hoje mesmo estava lendo uma matéria que dizia que o consumo de carcaça de frango aumentou, e assim, é muito triste como um país a gente vê matérias como essa, né? Que produz tantos alimentos. Que produz tanto alimento. Então, assim, no meu ponto de vista, eu não entendo que isso terá um impacto positivo, e eu vou dizer aqui dois itens que eu acabei destacando, que é justamente o café e o açúcar.
a gente produz tanto café e açúcar, será que vai ter um impacto na inflação, justamente zerar o imposto de importação desses dois itens que é tão produzido pelo nosso país, que a gente tem essa riqueza tão grande de café e açúcar? Eu entendo que não. Então, são respostas que a gente percebe. Justamente, o governo vem com uma aprovação ladeira abaixo, né? Ladeira abaixo, tenta achar alguma forma de conseguir conciliar isso, porque, concordo novamente aqui com a Thaís, a comida dentro de casa, isso reflete diretamente numa popularidade do governo. A dona de casa, todo mundo que vai fazer compra, qualquer pessoa, né, que precisa se alimentar, ela vê o aumento dos valores de alimentação, e isso acaba trazendo justamente esse grande problema para o governo. Eu hoje entendo que é um dos maiores problemas que o governo tem para poder resolver, e eu acho que isso é só um pedacinho de um ajuste, mas não vai resolver, não, de forma consistente. A FPA, a Frente Parlamentar do Agronegócio, Túlio, disse que pode até num primeiro momento surtir algum efeito. Esse movimento de você zerar a tarifa de importação para essas categorias de alimentos. Mas isso não vai se sustentar. Eu queria te ouvir sobre isso. Exatamente, Lívia. A questão ela é um pouco mais profunda do que meramente vamos cortar a carga tributária num dado momento que isso vai resolver os problemas. Na verdade, o que a gente tem visto são medidas muitas vezes populistas e que trazem com ela uma liberação de crédito, que eu acho que a gente vai até comentar um pouco mais para frente sobre isso. Por quê? Porque o que está sendo feito hoje pela nova esquerda, e não é só brasileira, é mundial, vamos olhar para a história do desenvolvimento dos países, está se aplicando o keynesianismo na veia. O que é isso? Para as pessoas entenderem. Em tempos de crise, John Maynard Keynes disse o seguinte: o Estado precisa intervir na economia e liberar dinheiro, porque as pessoas precisam voltar a consumir, voltando a consumir vai fazer a roda da economia girar. Esse pensamento que o gasto público, que a maquininha do dinheiro, começar a aumentar dinheiro, faz a economia crescer, ele vai até a página 50. Ele serve apenas como medida de controle de crise. Depois da queda da Bolsa de 29 em Nova York, o keynesianismo tomou um rumo gigante no mundo. Depois da Segunda Guerra Mundial, em momentos de crise, é um remédio como um antibiótico, que tem muitos efeitos colaterais, mas que ele é um mal necessário naquele momento. O problema é ter uma política keynesianista eterna. Ou seja, em vez de eu controlar o gasto público, o que eu faço? Eu forço artificialmente a inflação para baixo com alguma medida fiscal que não é uma medida adequada, ou eu libero crédito. Só que você está liberando crédito para comprar mais alimento esquece que a lei da oferta e da procura é o seguinte: quando tem mais dinheiro circulando, o alimento vai ficar mais caro. A oferta é a mesma? Exatamente. Não muda. A oferta não muda. Então, o que deveria ser investido? Não é soltar dinheiro para a pessoa, porque esse dinheiro que vai soltar na mão da pessoa sem uma contrapartida de valor, ou seja, não é um dinheiro que a pessoa vai investir num negócio, que ela vai usar aquele dinheiro para que ela realmente melhore de vida. É um dinheiro para o consumo apenas. Ou seja, esse dinheiro vai ser liberado e a pessoa vai se endividar, vai aumentar o endividamento. Então, o que deveria ser feito? Medidas, e não tem mágica aqui, de controle do gasto público, né, de reformas estruturais, infraestrutura no país, permitir condições para a industrialização, para o desenvolvimento. Aí sim você tem uma roda da economia girando favoravelmente. Qualquer outra coisa vai fazer um efeito populista, vai servir daqui até a eleição para algum reflexo, mas a médio prazo vai ser um desastre. E não é só o Lula que faz isso, não. Vamos lembrar, recentemente, Bolsonaro, 2022, para lidar com os efeitos da pandemia, da Covid, fez isso também, zerou a tarifa de importação. Além disso, aumentou a tarifa. Zerou a tarifa de importação para alimentos também. Eu estou até aqui com uma reportagem de maio de 2022, carne bovina, carne de frango, milho, trigo, itens de padaria que tiveram tarifas de importação zeradas. Então, assim, não dá para também condenar um governo por uma medida que a gente tem que criticar, mas que não é exclusiva do Lula. Não, não é. E de vários governos. E aí a gente volta àquilo que nós estávamos falando. A gente precisa de um projeto de país e não apenas de um projeto de poder. Porque hoje a gente tem uma questão mundial de desabastecimento. E isso não é só a questão da produção. As mudanças climáticas, a gente teve problema de safra.
né? Você teve uma diminuição de oferta de alimento. Por exemplo, nós que somos de classes mais privilegiadas, eu tenho certeza que todos nós sentimos falta de alguma coisa no supermercado em algum momento. Aí depois disso, você não tem o abastecimento porque você teve a mudança climática. Aí fica mais caro porque não há a oferta do produto. E aí a população mais pobre vai comer o produto mais barato. Vai trazer o quê? Problema de obesidade, problema de saúde. Aí você vai e pega e vai superlotar ou deixar com mais carga ainda de atendimento a área de saúde. Então, se a gente não tiver um projeto de país, se a gente não pensar não só na gôndola, mas no clima, no produtor, sabe, na distribuição, não adianta soltar o dinheiro só, que foi o que ele falou. Isso é para um momento. Aí você pega e solta crédito e o rapaz vai lá e faz, olha, 5 mil de consignado para comer. Acabou, ele vai voltar a passar fome, meu amor. E endividado, passar fome endividado. E devendo para o banco. E se nós olharmos para a história dos países que se desenvolveram, nós vamos verificar exemplos muito concretos do que a gente está falando. Querem ver o caso da Noruega? E depois, eu sei que vão me criticar, falar, a Noruega é um paísinho de 5 milhões de habitantes, não dá para comparar com o Brasil. Mas vamos falar da Noruega e do Japão. O Japão tem mais de 100 milhões de habitantes, numa área territorial pequena. Então, é um país tão problemático em termos de densidade populacional como o Brasil, ok? Então, vamos primeiro para a Noruega. Olha que interessante. A Noruega era um país pobre até a década de 50. Suécia não queria, deixou a Noruega se independer, não estava nem aí para a Noruega, porque realmente era uma situação ruim. Não era tinha... um problema menos para a Suécia. Imagina você plantar na Noruega, que facilidade que seria. Quando descobriram petróleo na Noruega, né, qual foi a primeira constatação? Olha, agora então o governo vai se enriquecer e vai começar a soltar esse dinheiro na mão da população e pronto, os problemas se resolveram. Mais ou menos como a Venezuela tentou fazer não deu certo. De algumas décadas para cá. Então, o que fez a Noruega? Proibiu, congelou o dinheiro do petróleo. Falou, não vamos gastar 1 centavo do petróleo, vamos economizar, vamos criar o maior fundo internacional de proteção, porque sabe que o capitalismo, por essa globalização, traz algumas crises mundiais que afetam a vida dos países soberanos, né? Então precisa ter uma reserva para segurar isso. A Noruega hoje tem o maior fundo internacional de reservas monetárias. O que fez a Noruega em contrapartida? Incentivou industrialização, empreendedorismo, outras fontes de receita. A Noruega, uma das maiores fontes de receita com a pesca, por exemplo, muito embora há críticas ambientais em relação a isso, mas tem uma diversidade, um parque industrial, um parque comercial diverso. Noruega é o maior IDH do mundo já há mais de 10 anos. É primeiro ou segundo briga com a Suíça. Japão, depois da Segunda Guerra, estava arrasado. Alguém tem dúvida disso? Recebeu uma ajuda financeira, é verdade, como o Brasil recebeu na época do Fernando Henrique, do FMI também. Sim. Recebeu uma ajuda grande. Até brincavam que o Lula, quando entrasse no mandato, não ia pagar a despesa do Fernando Henrique, que era o que a esquerda radical queria que ele fizesse. O Japão recebeu essa ajuda financeira. O que fez o Japão com essa ajuda financeira? Enxugou os gastos públicos e investiu pesado. Aí eu concordo com você, Carmen, num plano de Estado. Investiu pesado em industrialização. Foi aprender no mundo inteiro como é que as melhores indústrias trabalhavam e colocou o dinheiro ali para gerar efetivamente receita. O Japão virou o segundo PIB do mundo. O Japão era o PIB maior do que a China, com aquele país cheio de problemas. Então, a gente vê exemplos concretos de países que se desenvolveram, e eu estou falando de melhoria de vida dos mais pobres, eu estou falando de IDH na Noruega, a Noruega consegue dar benefício social para a população, eu estou falando do Japão, melhor expectativa de vida do mundo. Então, nós estamos falando de exemplos de países que adotaram uma receita responsável e conseguiram investir nos lugares que deveriam ser investidos. Então, nós não estamos só na teoria, nós estamos distante de uma realidade palpável, percebe? Sim, sim. Nessa linha ainda, a gente vai continuar essa discussão, tenho mais informações. Agora, no mês passado, em fevereiro, o IPCA avançou 1,31% e atingiu o maior patamar para o mês em 22 anos, segundo o levantamento do IBGE divulgado no meio da semana. E essa alta da inflação foi puxada pelo grupo de habitação, por causa do preço da energia elétrica residencial, que registrou um aumento de quase 17%. Esse aumento é resultado da normalização das contas após aquele desconto que foi dado aos consumidores em janeiro devido ao bônus de Itaipu.
No acumulado do ano, no primeiro bimestre, o IPCA acumula uma alta de 1,47%. Além do grupo habitação, também pressionaram o índice o grupo de educação por causa do reajuste de mensalidades escolares e de alimentação e bebidas, com destaque para a alta no preço dos ovos, de 15,39% no mês, e do café moído, de 10,77%. O aumento dos combustíveis também teve impacto importante. Para esse ano, agora para 2025, o mercado elevou mais uma vez a previsão de inflação, passando de 5,65% para 5,68%, segundo o Boletim Focus, ou seja, cada vez mais distante do teto da meta. Preocupado com o impacto político dos dados inflacionários, o governo federal assinou a medida provisória do crédito consignado, sobre o qual agora há pouco o Túlio falava. O objetivo é oferecer empréstimos com juros mais baixos a trabalhadores do setor privado com carteira assinada, tendo como garantia parte do FGTS. Com a MP, que entra em vigor assim que ela for publicada, mas que precisa ser aprovada pelo Congresso em 120 dias para continuar valendo, a equipe econômica espera ampliar o acesso ao crédito, injetando recursos na economia. Mas tem um prazo de validade para que isso realmente tenha um resultado positivo. É o que você estava falando, né, Túlio? É a maquininha de dinheiro do Sr. John Maynard Keynes. Vamos imprimir dinheiro, vamos liberar o crédito, porque com isso nós vamos permitir que a população possa consumir. Só que ela vai se endividar, porque ela, depois que esse crédito for liberado, o que ela vai fazer quando acabar esse financiamento, esse crédito? Ela não vai, os preços vão subir, o poder de compra dela vai continuar ruim ou pior, o salário dela não vai melhorar, não vai subir. Então, é um ciclo vicioso. Você precisa criar condições sustentáveis na economia, com a redução do gasto público, com investimento em infraestrutura no país, para que aí sim crie condições para aquela pessoa ter um emprego considerável e que ela possa, portanto, não estar sujeita à alta de juros, porque o que vai fazer o Banco Central? Vai liberar crédito, vai aumentar a inflação, o que ele vai fazer? Vai subir os juros. Uhum. E o que vai acontecer com a dívida desse sujeito que tomar o crédito consignado? Vai aumentar. Uhum. Então, o poder de compra dele, no final dos contos, vai para o beleléu. A princípio cola, Thaís, porque aquela pessoa que precisa do dinheiro urgente, seja para comer, como disse a Carmen, seja para adquirir algum bem que ela precisa demais adquirir, ela vai recorrer a esse benefício. Para essa pessoa tem um impacto positivo, apesar de toda essa conjuntura que a gente está destacando. E a preocupação do governo é esse impacto positivo na popularidade. Bom, primeira coisa que eu acho muito importante é que o FGTS, ele veio para substituir a estabilidade do trabalhador. Então, antes do FGTS existir, o trabalhador, depois de um tempo de casa, um tempo de serviço, ele só poderia ser mandado embora com uma justificativa. Segundo os tratados internacionais, o Brasil deveria fazer isso até hoje, mas a gente sabe que não faz. Mas o FGTS vem para isso. Então, é uma forma, talvez a única forma de uma pessoa pobre e assalariada de juntar minimamente dinheiro. Então, quando a gente percebe que uma das soluções para um governo que se diz progressista, para uma pessoa assim que foi uma referência dentro dos sindicatos, sabe a importância do FGTS na vida do trabalhador. Ele coloca o FGTS justamente como garantia de uma dívida que vai trazer o superendividamento que o Túlio falou. Uma dívida que pode ser que ele nunca pague. Quando essa pessoa não tiver mais de onde tirar e de onde pagar, ela não vai ter nem essa única reserva que ele tinha na vida. Porque o fundo de garantia hoje, ele pode ser sacado para comprar uma casa própria. Para uma pessoa que está com uma doença terminal. Que é normalmente o único dinheiro que o trabalhador brasileiro consegue guardar na vida. É através do fundo de garantia. Então, me assusta demais saber que as pessoas não vão mais poder nem ter essa garantia no momento de desespero. A Carmen, vamos lá. Desculpa, não, eu queria só fazer uma ponderação antes do Eli falar. Uhum. É assim, a questão do crédito consignado, né? O funcionário público tem o crédito consignado. E o trabalhador seletista já tem, mas dependia da empresa liberar. Sim. Então, agora ele não depende mais da empresa liberar e é usado o fundo de garantia como
Parte dele, tá? Como parte, né? Como garantia. Cerca O de FGTS é a garantia, parte do FGTS é a garantia. Então, o que eu penso assim, se por um lado nós temos todas essas preocupações, por outro lado, isso não é uma medida que dá equidade a todos os trabalhadores, porque alguns têm esse direito e outros não. Seria certo que o funcionário público tenha esse direito garantido, o funcionário daquela empresa que permite com que isso seja feito, que ela mesma é a garantidora do consignado do funcionário e outras pessoas não. A gente não está criando duas classes de cidadão? Carmen, eu penso que isso só vai aumentar a desigualdade e eu não acho de forma alguma que isso cria qualquer tipo de equidade, porque o brasileiro não tem educação financeira. Infelizmente, o brasileiro não tem educação financeira. Então, pensar que a gente vai colocar o dinheiro na mão de um trabalho... O fundo de garantia foi uma forma de um governo populista garantir que o trabalhador tivesse minimamente uma reserva, que vem parte dele e parte da empresa. Uma parte é descontada do salário do trabalhador, outra parte a empresa paga e ele tem aquele dinheirinho guardado que às vezes é o único dinheiro que ele vai ter na vida. Então, assim, entendendo o homem médio brasileiro, o trabalhador médio brasileiro, como alguém que não tem educação financeira, eu acho que, teoricamente, faz muito sentido esse pensamento, mas na prática eu só consigo enxergar o caos. Eu concordo com a Thaís, dois pontos objetivos também. Primeiro, que o servidor ele tem estabilidade. Então, ele não perde o emprego. Ele está lá com a sua estabilidade. E o FGTS é exatamente a contrapartida dessa não estabilidade. Então, e mais, no serviço público, quando esses créditos são liberados, há regras muito claras quanto ao limite de endividamento que o servidor pode tomar desses créditos. E as negociações, muitas vezes, são muito favoráveis. Normalmente com bancos públicos, que os juros, na época que foram destinados, eram infinitamente menores do que aqueles que são concedidos. Então, não há uma igualdade, porque já há uma desproporção. O servidor público já está numa situação favorável. Ele tem melhores condições para quitar esse empréstimo, pelas regras que são estabelecidas para ele, do que o que vai ser liberado agora. Liberar com critérios frágeis não ajuda a pessoa. E um ponto final é o seguinte: uma coisa é você liberar um crédito para a pessoa comprar a casa dela, para ela sair do aluguel. Outra coisa é você liberar um crédito para ela montar o negócio dela. Por quê? Porque daquilo ela vai gerar riqueza, ela vai gerar sustentabilidade. Outra coisa é você liberar um dinheiro sem um lastro. E pode ir para o jogo do tigrinho, né? Exatamente. Então, essa é a questão. É a mesma história que ninguém é contra que todo mundo tenha acesso ao crédito. Tem que ter, óbvio. Seria um absurdo pensar que só uns podem ter e outros não. Não é essa a questão. A questão realmente, como diz o ditado alemão, o diabo mora nos detalhes. Está sempre nos detalhes. Tem que calibrar bem como é feito isso para que, de novo, aquilo que pode ser remédio num determinado momento não vire veneno depois. Eu vou te ouvir sobre o próximo assunto, tá? Porque o bloco está quase acabando. Eu preciso falar de reforma ministerial, que tem sido alvo de críticas, já que, até o momento, apenas a esquerda tem assumido pastas no governo, nesse processo de mudanças. Nesta semana, conversamos com o senador e presidente interino do PT, Humberto Costa. E, de acordo com ele, a reforma ainda não acabou, respondendo a essas críticas de que só a esquerda está sendo contemplada e que ainda há espaço para que parlamentares do Centrão sejam atendidos. O senador também comentou sobre as críticas direcionadas a Gleisi Hoffmann, que assumiu a Secretaria de Relações Institucionais. Vamos ouvir. Bem, ao que eu saiba, a reforma não terminou. Então, o presidente Lula deve encontrar aí também uma rearrumação do ponto de vista dos partidos de centro e centro-direita que participam do nosso governo, né? Isso vai acontecer, eu não tenho nenhuma dúvida. E só ele tem todas as peças desse jogo para poder tomar uma decisão que possa ter um equilíbrio. Não houve um caminho para a esquerda. Veja, a ministra da Saúde, ela não era formalmente filiada ao PT, mas sempre esteve conosco, alinhada politicamente, ideologicamente, apoiou o presidente Lula, apoiou Dilma, enfim. E para lá foi o Padilha, que também é um militante histórico do PT. E a presidenta do PT, a Gleisi, foi para a SRI. E aí eu acho que é nesse ponto que as pessoas se enganam e fazem essa avaliação de que o governo está sendo jogado mais para a esquerda. Não,
Na verdade, a presidenta Gleice, vocês vão ver, vão concordar comigo nos próximos meses, é um quadro político extremamente versátil, ela é extremamente preparada e é uma pessoa que sabe conduzir-se nas situações as mais diversas. Muita gente diz ela é muito dura, ela é muito firme, e é. Quando é necessário ser, ela é. Mas ela também é uma pessoa muito aberta, muito afeita ao diálogo. Se não fosse, como é que nós teríamos conseguido vencer a eleição de 2022, quando ela comandou aquela aliança política que foi feita? Então, todo mundo vai se surpreender com a capacidade de ela dialogar com o Centrão, de ela dialogar com a direita, de ela dialogar com a sociedade, com os meios de comunicação, e eu acredito que ela vai dar conta desse trabalho. E até mesmo o discurso que ela fez na posse, quando muita gente dizia que ela vai estar dentro do governo permanentemente em conflito com o Haddad, ela fez uma referência específica ao Haddad, dizendo, em outras palavras, que a política econômica é do Haddad e a política de relação política institucional é com ela. Ela não será, dentro do governo, alguém que vai criar qualquer problema ou dificuldade. Pelo contrário, ela vai ajudar. Acredita nisso, Elias? Bom, primeiro me causa estranheza ele falar que isso não é uma guinada à esquerda, né? A não ser que tenha ali alguma vertigem e não saiba o que é esquerda ou não, né? Você percebe, Lívia, claramente que existe sim esse movimento do governo à esquerda. Eu não consigo entender ainda se esse movimento à esquerda é um fôlego final de governo, ou seja, nós não seremos reeleitos, vamos fazer dos nossos companheiros potenciais candidatos para 2026. Alexandre Padilha é um candidato ao governo do estado de São Paulo, né? Gleisi pode vir a ser um nome ali na manga do Lula. Então, assim, ainda não sabe se dizer isso. Quando ele fala que tem espaço para o Centrão, eu entendo que é natural. Então, você coloca ali 2 ministros mais ligados à esquerda, existe um espaço para o Centrão ocupar e, evidentemente, que isso já equilibra um pouco essa questão dessa reforma, que, na verdade, é uma reforma muito, muito simbólica, né? São poucas peças que estão sendo mexidas nesse ministério, mas as peças que estão sendo mexidas estão muito mais para favorecer o campo progressista, né? Ou seja, muito mais para... que era um pedido do PT desde quando Lula entrou no governo, né? De que faltava espaço, né? Isso foi uma crítica do PT, inclusive da própria Gleisi, que faltava espaço do campo progressista no governo. Então dá para perceber que talvez seja esse movimento. Se vier algum ministro do Centrão, de fato, nos próximos dias, como o Humberto Costa colocou, eu falo para você que eu repenso isso que eu estou falando, né? Agora, se não vier, eu entendo muito mais que é ali, olha, está acabando, vamos ver se a gente salva alguns quadros aqui, né? Vai ter Centrão, Thaís? Bom, se vai ter Centrão, se vai ter esquerda, se vai ter direita, eu não sei. O que eu sei é que não está tendo mulher. E quando a mulher consegue, ela é achincalhada com comentários misóginos, machistas e, por exemplo, o comentário da aparência, né? Que infeliz o comentário do nosso presidente de dizer que a Gleisi é bonita. Nenhuma mulher trabalha, nenhuma mulher ocupa o espaço que ela está ocupando para ter a sua aparência comentada. Então, independente se vai para a esquerda, se vai para a direita, quem vai assumir o poder, de qualquer forma, de um lado ou de outro, as mulheres sempre estão sendo, de alguma forma, expostas simplesmente pela sua condição de gênero. Então, isso me entristece muito num governo que subiu a rampa com índio, com PCD, com mulheres e mostrando que talvez a identidade seria uma pauta, as pautas identitárias seriam importantes. Me parece que não é. Sem Centrão, sem muita representação feminina, o que você destacaria além disso, Túlio? Olha, eu não diria, acho que nem tanto ao mar, nem tanto à terra. Em relação ao Centrão, o governo precisa de um mínimo de governabilidade. Então, é evidente, Humberto Costa, senador, presidente do PT, precisa manter de um lado, num pé, o Centrão e no outro pé, o PT. Então, eu acho que deve existir um espaço aí para o Centrão. Mas, como num jogo de pôquer, está muito claro que o governo Lula 3 está dobrando a aposta. Por quê?
Porque ele está encurralado em relação à popularidade, em relação à inflação. O remédio para controlar a inflação seria o corte de despesa, só que isso não vai dar tempo até a eleição de ter um efeito realmente favorável na popularidade dele, porque a gente sabe que leva tempo. Primeiro corta a despesa, depois arruma a casa, para aí começarem os efeitos positivos em relação à inflação. Então ele só tem uma alternativa agora, que é dobrar a aposta. Qual que é dobrar a aposta? É exatamente a política, fazer a política de esquerda mais raiz possível. Isso está claro. Veja, ele quer aumentar a isenção do imposto de renda, ele quer liberar crédito, ele já disse claramente que ele não está preocupado com o número de ministérios, que a questão é a sensibilidade do ministro que vai ocupar. Lembra, ele teve um encontro com o Zema e disse Sim. isso. Então, o fato da Gleisi ir para o governo é uma sinalização clara disso. E é um planejamento, nada contra, é o planejamento eleitoral dele. Ele precisa dobrar a aposta. O que é dobrar a aposta? É fazer a política mais à esquerda possível. Inclusive hoje, Thaís, estou vendo aqui, ó, o governo Lula altera o orçamento para destinar 750 milhões ao MST. Uau. Pois é. Então... Ouviu as minhas preces. O MST, inclusive, reclamou, Obrigada, né? Ele fez um encontro, evento dias Sim. atrás, um encontro, não foi isso? Para reclamar do governo Lula que ele precisava olhar mais para o MST. Então, me parece que o governo estrategicamente não tem outra alternativa, a não ser dobrar a aposta. Ele precisa fazer uma política mais progressista possível para que ele tenha aí a sua base eleitoral mantida à luz dessas políticas. Então, não vejo como não há uma guinada à esquerda, uma guinada forte para a esquerda. Temos um minutinho para a gente fechar com você, Carmen. Com base no que nós todos falamos até agora em relação à reforma ministerial que temos e a que podemos ter, é uma aposta certeira essa do governo para tentar conseguir governabilidade ou não fará muita diferença? Bom, primeiro eu não vi nenhuma reforma ministerial, eu vi 2 substituições ministeriais, não houve reforma. E na esteira, eu acho muito difícil comentar mulheres feias e incomíveis versus ministra bonita para articulação. Eu me recuso. Nesta semana, a lei que tornou o feminicídio um homicídio qualificado enquadrado na lista de crimes hediondos completou 10 anos e com números preocupantes. Nesse período, quase 12 mil mulheres foram assassinadas no Brasil, segundo dados do Ministério da Justiça e Segurança Pública. No ano passado, só no estado de São Paulo, foram registrados 144 feminicídios, sendo 125 cometidos por parceiros ou ex-companheiros. Também no ano passado, em outubro, uma lei que amplia a pena para quem comete o crime foi sancionada. A punição, que variava entre 12 e 30 anos de prisão, passou para a pena mínima de 20 e máxima de 40 anos de prisão. Mas o problema vai muito além de aumentar penas, imagino, Thaís Cremasco. Com certeza absoluta. Primeiro é importante a gente dizer como era antes da lei do feminicídio. Tudo caía no homicídio, matar alguém. Quem está morrendo? Então, a lei do feminicídio veio justamente para dar a visão de quem está morrendo. Então, a gente conseguiu dividir homens e mulheres morrendo. Daí, a gente já coloca uma lente nessa situação. Bom, tantas mulheres estão morrendo. Por que essas mulheres estão morrendo? Pelo simples fato, motivo número 1 de feminicídio hoje no nosso país, querer terminar um relacionamento. Nós estamos morrendo porque simplesmente nós decidimos que não vamos continuar um relacionamento. Como? Qual é a forma que o feminicídio acontece no nosso país? Envenenamento? Tiro? Não. Facada? Uma? Não. Mais de 10. Crueldade máxima. Crueldade máxima. Então, o que a lei do feminicídio mostra pra gente? A realidade dura e crua de que somos um país misógino e machista. Um país que odeia mulheres, pelo simples fato de sermos mulheres. Então, é muito importante que haja a lei do feminicídio para trazer lente a essa situação, para trazer foco, luz, para que as pessoas enxerguem o que está acontecendo com a vida da mulher no nosso país, o 3º país que mais mata a mulher no mundo. Mas está muito longe de ser suficiente. A ideia de fortalecer a legislação, fortalecer as penas, claro que é importante, mas mostra que nós precisamos de leis para inibir, coibir comportamentos que não deveriam existir. Então, mostra que também estamos ainda caminhando a passos muito lentos
para uma sociedade igualitária. É lógico que a lei ajuda no efeito de dissuadir o violentador a cometer um crime, mas a gente sabe também que o feminicídio não é um crime tão premeditado assim. Ele acontece no momento de ódio. A solução para isso? Denunciar no primeiro sinal de violência. Para além disso tudo, vou continuar aqui com a Carmen também, mais uma mulher aqui na mesa. Não que vocês não vão participar da discussão, fiquem tranquilos. Precisamos deles. Precisamos importante. muito de vocês. Sem vocês a gente não vai caminhar. Opa, Carmen, políticas públicas. Tratar o problema na raiz do problema. Não mexer só com o aumento de penas. Tem tantas questões, tantos elementos importantes para a gente trazer para essa discussão. É uma questão que envolve educação, questões sociais. Estamos falhando mais em que ponto? Eu me lembro, logo que eu comecei a atuar na área de direito público, eu me lembro da delegada Rosmarie Correia, que fez a primeira delegacia da mulher. E acho que esta primeira delegacia talvez tenha sido a semente que nos levou à legislação que equiparou o feminicídio a crime hediondo. A gente precisa de mais acolhimento, a gente precisa de mais mulheres que atendam as mulheres. Você precisa ter uma equipe. É muito constrangedor para uma mulher chegar numa delegacia e não ter uma mulher lá que possa atendê-la. Você precisa ter uma equipe, porque é difícil você falar para um homem, olha, acabei de apanhar do meu... Ser estuprada. Fui violentada, entendeu? Então, além da parte educacional, de estrutura, né, de assistência social, de ir nas comunidades, não que esse seja um crime exclusivo das pessoas carentes, a gente sabe que não é. A gente sabe que não é. Estas pessoas, aliás, hoje, é esta parcela da população que mais tem coragem de denunciar. São as mulheres de classe média e média baixa que são as que têm mais coragem de denunciar. As mulheres de classe A e AA e coisas assim não denunciam. E isso acontece. Será com medo da reação da sociedade? Vergonha. A mulher ainda tem vergonha de ser alvo de agressão. E não precisa ser agressão física, a gente sabe que tem agressão psicológica. Que é muito mais frequente do que a gente imagina. Ela é muito mais frequente do que você imagina. Sabe, você, através de palavras, de gestos, e minando a autoconfiança da companheira. É um processo muito difícil. Assim, por um lado, o número de denúncias aumentou porque você tem os canais de denúncia. Então, isso daí é pela conscientização da mulher, ela vai denunciando isso e aquilo. Agora, o número de homicídios, gente, ele aumentou mesmo. Não adianta você falar que não aumentou. Então, as mulheres estão sendo mortas porque elas não querem ficar do lado de uma pessoa. Na pandemia piorou, né? Desculpa. Porque foi a convivência. Ficou mais próximo ainda. Ficou muito próximo, teve um up, porque uma coisa é você sair de casa às 8 horas da manhã e voltar às 8 horas da noite e se encontrar de final de semana. Outra coisa é você ficar full time, né? Uhum. Os divórcios, eu tenho amigas, inclusive, advogadas de separação litigiosa, ela não, assim, triplicaram o valor o tamanho do escritório e o patrimônio em um ano. Queria falar um pouquinho de políticas públicas relacionado a esse tema, e é um tema muito triste, né? Porque o crime contra a mulher é o crime da covardia, né? É o crime de quem se vale de uma força física maior, ou seja, alguém que está numa situação de superioridade. Então, é o crime de superioridade física, né? Vamos deixar claro isso, né? Então, é o crime da covardia, é o crime que dói na alma. Ele é contra o cristianismo, é contra o progressivismo, é contra o moralismo, ele é contra qualquer, eu acho que, relação minimamente humana, né? É aquilo que choca. Contra a criança também é uma coisa abominável, porque também é um crime de covardia. E, infelizmente, é o crime que mais ocorre, e ocorre dentro das casas. É o crime mais difícil, não é aquele que ocorre nas ruas, é aquele que ocorre dentro das casas onde a polícia não está vendo, onde a polícia não está perto. Não tem vizinho, não tem cara que está passando. É a covardia elevada à sua máxima potência, realmente. Agora, além do endurecimento em relação às penas, porque a pena tem o seu caráter pedagógico, né? Tem o seu caráter repressor, óbvio que
Há discussões em torno disso, mas é inegável que há um caráter pedagógico e repressor. É importante o aumento da pena, mas como vocês falaram, para além disso, a gente precisa olhar um pouquinho a realidade. E o que você falou, Carmen, também, óbvio, na linha do que a Thaís falou, é muito importante. É difícil para uma mulher chegar numa delegacia e relatar um problema. Muitas vezes, o problema dela vai ser minimizado ali. Então, o que é preciso que aconteça? Precisa investir mais nas delegacias da mulher. É preciso investir nas delegacias da mulher para que tenha um pessoal capacitado, preparado, mulheres recebendo, que entendam, que acolham e que tenha um canal, que ela saiba que tem um canal. Só que, infelizmente, sabe o que acontece? Muitos municípios, as delegacias de mulher só são implantadas se a prefeitura pagar tudo. Se ela paga o prédio, se ela põe os funcionários, a psicóloga da prefeitura, o escrevente da prefeitura. E os locais de acolhimento, a mulher que está sob ameaça, ela não tem para onde ir. Então, ela perde o emprego, ela não sabe... Se eu estou sob ameaça, eu não vou voltar no meu emprego, onde, mesmo com medida protetiva... Eu não vou voltar para o meu emprego com que dinheiro? Eu vou levar meu filho. Então o Estado precisa investir, precisa garantir a segurança dessa mulher e garantir a segurança financeira dela. Inclusive. Como é que essa mulher... Eu vou denunciar e depois ela volta para casa e o marido chega à noite e mata ela. Acabou. Então, o discurso, ele é importante, mas ele vai ficar só no papel se não houver investimento público. Quer ver outra situação que é importantíssima? Quantos fóruns... Nós estamos falando do Poder Judiciário que vai aplicar a pena que é importantíssima para essa situação. Quantos fóruns tem vara especializada de defesa da mulher e do menor? Sabe o que acontece? E as pessoas acham que isso é besteira, não é? Não é. Quando você tem uma vara especializada ou quiçá um anexo especializado, até a entrada pelo fórum é num local diferenciado. Né? Ou seja, a vítima ela não tem que entrar pela mesma porta que o agressor para participar de uma audiência. E isso é importante, é impactante. A mulher muitas vezes não vai na audiência de medo de encontrar ele na saída do fórum. Né? Então, como que ela vai ser ouvida? Em que circunstâncias ela vai ser ouvida? Então, se você olhar nos fóruns onde tem ou anexo ou vara especializada de defesa da mulher ou do menor, é impressionante como as ações são efetivas e têm resultados melhores daqueles lugares que não têm. Então, em comemoração aos 10 anos da lei contra o feminicídio, que os governos invistam mais. Né? Acho que... assistência social. Dinheiro. Né? Tem dinheiro e não estão gastando. Tem 50 bilhões em emendas, pelo menos. E o dinheiro destinado ao combate da violência não está sendo utilizado nem 70%. Por quê, Thaís? Porque eu discordo um pouco. Claro que tem que ter política pública, é óbvio que é necessário, concordo em tudo o que você falou. Mas eu acho que tem uma coisa antes que vai mais no caminho do que a Carmen estava dizendo, relacionado à educação. A mulher não se reconhece enquanto vítima. A questão, ela chega na delegacia, é verdade, ela não tem acolhimento. A delegacia não é lugar de acolhimento. Delegacia é lugar de você denunciar um crime. Deveria, mas não é. Mas o que eu sinto trabalhando com isso é que a mulher não se percebe enquanto vítima. Ela só se percebe enquanto vítima de uma violência se ela apanhar. Chegou na violência física, chegou na ameaça de morte, chegou na tentativa de feminicídio. Daí aí ela percebe que está sofrendo uma violência. E daí ninguém mais dá conta de, muitas vezes, defender a vida dessa mulher. Então, eu apostaria, antes da política pública, investimento em educação. Nós, mulheres, das mais ricas às mais pobres, não nos reconhecemos como vítimas de violência. Investimentos em educação, investimento público também, em outras áreas além da educação, como Carmen e Túlio trouxeram para nós. O que mais precisamos fazer? Lívia, a mudança cultural de fato, né? Quando você tem ali, infelizmente, eu quando criança ouvi isso, que briga entre marido e mulher não se mete a Até hoje a gente ouve, tá? Infelizmente. A gente ouve. Então você vê que é uma mudança cultural, né? E aí você vê que não é só no Brasil, né? Acho que a humorista Ingrid Guimarães relatou essa semana um caso que aconteceu num voo muito triste, né? Que ela foi coagida a sair do lugar que ela pagou para dar um espaço para uma terceira pessoa. E aí depois que acaba toda aquela bagunça, ela consegue alguém para falar o porquê. Qual era o perfil? Por que dentro de um voo inteiro, né? Ela foi obrigada a sair da cadeira. E aí eles falaram que o critério era mulher viajando sozinha. Então, por que esse critério de uma mulher viajando sozinha? Em defesa, por não ter um homem para defender, ou alguém para defender, ela ter que se defender.
Então, assim, você vê que é uma questão que é mundial. Então, eu entendo que é uma mudança cultural, eu entendo que necessita muito da educação, isso tem que ser tema infantil, né? Assim como a gente discute muitas vezes, né, a questão do perigo do trânsito quando a criança é pequena, né? Essa discussão ela tinha que começar já, né? Assim, para já a gente começar a internalizar isso para gerações futuras, porque no momento a gente tem uma lei que a gente tem que comemorar, uma lei que está tendo 10 anos, é um instrumento, não está se mostrando eficaz. Então, assim, a gente tem uma lei, a gente precisa ter investimento público, a gente precisa ter educação, né? Mas, acima de tudo, a mudança cultural que se vai fazer através de um projeto, um processo um pouco mais longínquo, ou seja, né, que as gerações atuais que estejam aí, né, construindo a sua educação, pense diferente, uma mudança de mindset mesmo. Né? Elias, me desculpa, só para pegar o gancho do que você falou, que eu acho muito interessante o aspecto cultural, você citou uma frase, né, comum, que é em briga de marido e mulher ninguém mete a colher. E realmente há consequências práticas disso. Eu vi recentemente uma cena horrorosa de um marido agredindo a esposa no mercado, mas agredindo com socos, assim, frontalmente, violentamente, uma coisa assim de embrulhar o estômago. E haviam outros homens ali próximos e eles entravam na frente do agressor, tentavam segurar, mas de repente logo saíam por perceber que era a esposa dele. Então me parece que ficou ali numa situação, devo intervir ou não devo intervir? Porque em briga de marido e mulher não se mete a colher? Então, realmente, é preciso uma mudança cultural. E você via homens até mais fortes que o agressor ali, que poderiam conter o agressor, né? Então, é a única explicação, né, para não ter contido. Pois é. A única explicação. É uma cultura... Achar que eles deveriam, entre eles, resolver a situação sozinhos. Gente, a gente não pode esquecer que até meados da década de 70, quando saiu o Estatuto da Mulher Casada, a mulher precisava de autorização do marido ou do pai, se fosse solteira, para trabalhar. E para votar. E para votar. Não podia votar, né? Trabalhar à noite, para viajar, tirar passaporte. Viagem, para comprar casa, para abrir um negócio. Foi ontem, né? Isso foi agora, sabe? Eu lembro quando saiu o Estatuto. Não sou tão tiazinha assim, mas eu me lembro. Jamais, Carmen. Eu me lembro. E eu sou fruto de uma família feminina, né? Minha mãe ficou viúva aos 26 anos, eu tinha 1 ano e 10 meses, ela nunca mais se casou, trabalhou, daí quando eu tinha 17 anos veio uma outra menina que a gente adotou, a minha irmã, então era uma família de 3 mulheres. E há situações, não da agressão, evidente, porque você não tinha um elemento masculino, mas no dia a dia... Sabe, aquela coisa de trocar pneu, ir no posto de gasolina, falar no mecânico. Tinha dia que eu pedia pro meu tio resolver. Eu falava, tio, vamos comigo, porque cobravam dobro. Contratar pedreiro para obra. Sim. Entendeu? Então, existe uma questão cultural muito importante. Deixa só eu aproveitar que você citou esse caso da agressão no supermercado. Túlio, a gente tem imagens, inclusive, do que você descreveu agora há pouco pra gente. Para quem nos acompanha por imagens, a gente vai exibir essas imagens agora, para dar um pouquinho da dimensão. Olha só a violência com que a mulher foi agredida. Até se fosse um homem, gente, até se fosse um homem no lugar dela, é uma cena assustadora. E realmente, Túlio, olha só. E depois ele vai sair. Conversam com ele, né, Conversa alguma coisa e depois ele volta, dá a volta e continua agredindo a mulher. Como se estivesse convencendo a não seguir. Mas depois volta, aí eles ficam ali contemporizando, ele volta, pega a mulher no outro corredor. É um absurdo, olha só. Enfim. Eu numa situação dessa, eu cairia no soco com esse cara. É uma coisa... É desesperador. Né, é desesperador. E você olha isso e vê a tua impotência diante de tanta agressão, de tanto ódio, de tanto sentimento de... Não é eu te amo, isto é meu. É esse que é o problema. A questão, o homem não aceita o final do relacionamento nessas situações porque não é uma pessoa que ele ama, é uma pessoa que ele tem. E que ele vai escolher o momento em que essa pessoa pode abandoná-lo. Não é parceira, ela é dele, ela é um objeto. É a mesma coisa que leva alguém a julgar a capacidade de uma mulher de se inserir, de fazer algo pela aparência. É um objeto, né? É o objeto, né? Você objetifica tudo. Não é a competência, é um objeto. Se o objeto for bonito,
tá valendo. Aquilo tem que me pertencer. Exato. Porque é um objeto. E eu queria destacar também que eu acho ruim para a defesa das mulheres, dos direitos das mulheres, a polarização ou a captura política que é feita em torno desse tema. Porque esse tema não deveria ser um tema de esquerda ou de direita. Esse é um tema que transcende de humanidade. A esquerda e direita. E isso é ruim. Por que é ruim? Porque, pretensamente, as pessoas que são de direita, elas vão se colocar dentro de um pacote até cultural, um pacote comportamental. Então, a pessoa que é de direita fica até com receio de defender uma pauta feminista porque aquilo já foi colocado na caixinha da esquerda. Mas não tem Túlio. Então, mas tem como, claro que tem como. Não tem como o seguinte, educação, cultura. Esse é um tema humanitário, esse é um tema que não pertence à direita, não pertence à esquerda. Não importa se o sujeito é liberal, se o sujeito é marxista, ser de direita, ser de esquerda, ser jacobino, girondino da Revolução Francesa. Isso não tem nada a ver com a defesa de uma questão que é muito mais importante do que a ideologia, do que a economia, que é a vida, a dignidade, o humanismo da pessoa. Então precisa acabar com isso, não pertence a nenhum campo ideológico, pertence ao ser humano, pertence à humanidade estará evoluída a hora que todos entenderem que é monstruoso e admissível agredir uma mulher. Por que você discorda, Thaís? É uma utopia. O que você está dizendo é totalmente certo, mas totalmente utópico. Na mesma proporção de ser uma fala certeira, verdadeira, é utópica. Por quê? Porque a liberdade da mulher precede a ideia de que somos livres e podemos fazer aquilo que entendemos que devemos fazer. Como que uma pauta de extrema-direita, ou conceitos da extrema-direita, por exemplo, que diz a mulher não deveria trabalhar, o homem é o chefe da família, ou determinadas religiões. Religião é uma coisa... Islamismo. Que é frontalmente que contra vezes, a ideia do que é feminismo. E que, às vezes, por uma pauta política ideológica, feministas defendem grupos islâmicos que praticam horrores contra mulheres. Não deveria acontecer isso. Elas deveriam defender tudo que é do campo progressista, tudo, tá certo, menos aquilo. Tira aquilo da defesa. Então, acontece, infelizmente, na prática, essa mistura, essa confusão. Não deveria acontecer. Nós vemos, por exemplo, movimentos de liberalismo nos anos 60 dos Estados Unidos, Festival de Woodstock, movimentos de direita, liberais e que pregavam o amor livre, que pregavam a liberdade da mulher, a mulher podia se vestir do jeito que ela quisesse, fazer o que ela quisesse. Então, eu acho que essa discussão, eu concordo com você que hoje o campo progressista é o campo que se preocupa muito mais com a defesa das mulheres do que o campo conservador, ok, mas não, e pode ser utópico? Pode, mas a gente tem que lutar para mudar. Sim, isso, não deveria ser assim, não deveria ser politizado isso. Sim, eu só penso na questão que é impraticável justamente porque essa misoginia e esse machismo estão estruturados na própria construção das organizações religiosas, sociais. Então, eu concordo com você que é algo a se perseguir, né? Mas eu não consigo nem começar a entender o caminho. A ONU deu um relatório essa semana que um em cada quatro países relatou retrocessos nas pautas femininas no mundo. Pode falar, Carmen, antes de passar para o... Assim, longe de mim achar que porque a mulher é santo. Não é isso. Nós somos seres humanos iguais, temos nossos defeitos e as nossas qualidades. Nem queremos ser santo. E nem queremos ser santo. Agora, esta questão do crime de poder e da força, nós somos efetivamente mais frágeis fisicamente. Né? Por quê? Não, fisicamente. Por quê? Fisicamente, se você está diante de um homem para bater em você... De qual tamanho de homem, Carmen? Mas então você prega que eu vá reagir? Não em todos os casos, sim, em último caso, sim. Você acha que... Deveríamos estar preparadas para isso. Então isso é um contrassenso com relação ao feminicídio, porque o feminicídio é um crime de poder e força. Sim, poder. Mais do que força. Porque um homem mais fraco que uma mulher é capaz de estuprar, matar uma mulher, mesmo sendo mais forte que ela. Porque é um crime de poder. Um homem mais fraco... exato. Um homem mais fraco que uma mulher, na minha opinião, Carmen, ele consegue bater numa mulher e consegue estuprar uma mulher, mesmo sendo um homem franzino e ela sendo uma mulher super forte. Porque é um crime de poder. O estupro é uma arma de guerra. Agora, dia 25 de fevereiro, se eu não me engano, o Supremo entendeu
que, por ser crime de poder, a Lei Maria da Penha se aplica não só a casais heterossexuais. Só nas medidas cautelares, não em tudo. Só nas cautelares. Exclusivamente nas cautelares. Pois eu acho, se é um crime de poder, a gente não pode pensar só em heterossexualidade nisso. Se forem duas É uma coisa que a gente já tem que estamos pensar, fugindo um pouquinho aqui. É interessantíssimo. É uma coisa além. Vamos deixar para um outro programa. A gente o feminicídio, exatamente, já fica quase que marcado aqui, Carmen. O feminicídio é, sem dúvida, a forma mais grave de violência contra a mulher. Mas há outras manifestações que exigem muita atenção. Uma pesquisa do Datafolha, encomendada pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública, que foi divulgada nessa semana, apontou que 21,4 milhões de mulheres brasileiras sofreram algum tipo de violência nos últimos 12 meses. É o maior percentual da série histórica da pesquisa Visível e Invisível, a vitimização de mulheres no Brasil, que foi iniciada em 2017. Olha esse dado, 91,4% das agressões aconteceram na frente de outras pessoas. No Brasil, que é o exemplo que nós mostramos agora da agressão no supermercado. No Brasil, o percentual de mulheres que sofreram alguma violência ao longo da vida por parceiro ou ex-parceiro é superior à média global. 32,4% contra 27%, de acordo com um relatório recente da Organização Mundial da Saúde. Eu fico me perguntando por que o Brasil está nessa posição. Bom, Thaís. Primeira questão importante é que a Lei Maria da Penha coloca 5 tipos de violência contra a mulher: física, sexual, financeira, moral e psicológica. Então, a violência vai muito além da violência física. Sim. Esses dados, apesar de assustadores, ele vai ficar mais assustador agora. Por quê? A violência contra a mulher é um dos crimes mais subnotificados do nosso sistema penal brasileiro, do sistema penal brasileiro. As mulheres muitas vezes não se reconhecem como vítimas, já falamos isso aqui, e muitas outras vezes aquilo que a Carmen falou, tem vergonha, medo de denunciar. Então, se a gente está dizendo sobre esses números, com certeza os números são muito piores e a gente ainda não está sabendo. Então, eu acho que tem essa questão da vergonha de denunciar e do reconhecimento de que sim, isso é uma violência. Suas impressões, Túlio, desses números que eu trouxe, desses que Thaís agregou aqui para nós? Eu acho que, infelizmente, é um somatório de desgraças de uma sociedade, né? É falta de investimento público, é falta de educação, é uma cultura enraizada que gera esse tipo de problema, penas que até então, nós estamos falando só de 10 anos da existência dessa lei, né? Então é um somatório de coisas. Então é preciso atacar todo esse somatório de coisas, né? Então eu acho que a resolução desse problema é algo a médio prazo, a médio e longo prazo, infelizmente. Não é algo que a gente vai conseguir, mas é preciso caminhar. Sim, é preciso caminhar. Jamais desistir. É preciso dar passos adiante. E também existe uma questão de gerações que é importante destacar nessa questão cultural. Hoje as gerações, a gente vê pelas minhas filhas, pelas pessoas mais jovens que têm já uma conscientização, isso me dá um pouco de esperança, né? Eu não me considero nem um progressista e nem um conservador. Eu vou numa filosofia que não existe, uma filosofia caipira do meu avô que fala que tudo na vida é equilíbrio. Aquilo que é bom do passado, a gente mantém. Aquilo que é preciso mudar, a gente muda. Não importa, eu não vou ficar preso, eu não posso mudar nunca, ou eu tenho que mudar de qualquer jeito. Né? Ou eu tenho que mudar de qualquer jeito, não importa se é bom ou ruim a mudança. Então, vamos para o equilíbrio. E ao pensar dessa forma, a gente reconhece que as gerações passadas elas tinham um machismo muito mais exagerado do que as gerações atuais, né? Então a gente vê até, por exemplo, o presidente Lula, que falou da beleza da ministra, mesmo sendo do campo progressista, me dá a impressão que ele não tem filtro, não tem freio. Não significa que ele é conservador, que ele não é progressista, não chego a esse ponto, mas me parece um problema de alguém de uma geração que sequer para e pensa no absurdo que está falando, porque culturalmente era assim. Então a gente vê muitas vezes os mais velhos tendo falas assim ofensivas e totalmente desnecessárias, né? Eu que sou no meio dessa geração, a gente tem um pouco mais o contato com a geração anterior. Então, além de tudo isso, Lívia, eu queria destacar também que pode ter uma esperança cultural e educacional, porque existe uma nova geração formada com um novo
conceito, com uma nova cultura, né? E a gente está fazendo isso aqui, trazendo mais conscientização. Você tem esperanças de mudanças? Tenho. Eu sempre acredito, né, no futuro. Né? E eu acho que é como você bem colocou, né, Lívia? A gente trazendo num programa tão importante nacional como esse tipo de pauta, a gente está dando avanços e está dando contribuição, né? Agora, a questão cultural, ela é muito forte, né? A gente vê na pesquisa aí mesmo que as mulheres que já tiveram algum tipo de violência, 90% terceiros viram. Então, quer dizer, existe uma questão ali de, como bem a gente viu o vídeo, né, que cultural. Tem ali a questão cultural, que homens ali em volta que poderiam fazer alguma coisa, dá para perceber que fala alguma coisa e a pessoa desiste, quer dizer, talvez falando assim, minha mulher, né, pode ser isso, né, minha namorada, assim, como se tivesse a questão da posse aqui, como a gente colocou, né, então, eu acredito muito que a gente possa ter um futuro, por isso que eu comentei, né, anteriormente, justamente a questão da educação, mas a gente precisa mudar a cultura. E aí o Túlio colocou muito bem a fala nada razoável do presidente, né? E que muitas vezes é a questão cultural. Talvez na cabeça dele ele não pensou na barbaridade que ele estava falando, né? Esperamos e é que muito pelo menos ruim. Isso é muito ruim porque, né? A gente não pode. E eu entendo que a repercussão ela é muito importante. E ela tem que ser dada justamente porque a gente não pode normalizar esse tipo de situação. A discussão está ótima, mas infelizmente o nosso tempo acabou. Tô assim, pro Elias. Queria ouvi-lo mais, mas estou assim pro Elias. Muito obrigada pela participação de vocês. Foi ótimo falar com vocês mais uma vez. A você que esteve conosco, muito obrigada pela audiência e pela companhia. Uma ótima semana pela frente e até a próxima. A opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do Grupo Jovem Pan de Comunicação. Realização Jovem Pan News.